A tela de projeção ainda brilhava com os meus dados quando todos se levantaram ao mesmo tempo. 12 executivos, rostos contorcidos numa mistura de raiva e desprezo, empurraram as cadeiras para trás simultaneamente, como se fosse ensaiado. Minha voz morreu no meio da frase sobre as falhas graves de qualidade que eu havia descoberto. Chega de ouvir os fracassos dela, anunciou Braga, o diretor de operações, para a sala. Sua voz carregava aquele tom particular de quem se acredita intocável. Essa apresentação é uma perda de tempo. O farfalhar de ternos caros preencheu o ambiente enquanto recolhiam seus tablets e cadernos. Ninguém me olhou. Ninguém falou. A forma metódica com que ignoravam minha presença parecia calculada para maximizar a humilhação. Os números falam por si mesmos, eu disse, me esforçando para manter a compostura. Nossos clientes estão perfeitamente satisfeitos, interrompeu Viviane, a diretora de operações. O sorriso dela não vacilou enquanto acrescentava: talvez você devesse refletir se está à altura dessa responsabilidade. Eles caminharam para a saída em grupo compacto. O som dos sapatos italianos contra o chão ecoava alto demais no silêncio que se instalou. 12 executivos, a liderança inteira, saindo enquanto eu ficava ali parada, com as mãos ainda apontando para os dados que mostravam evidências irrefutáveis de negligência deles. Monroe, o diretor financeiro, foi o último a sair. Parou na entrada, a mão pairando perto do interruptor de luz. Nem se dê ao trabalho de terminar. Ninguém vai ler seu relatório. Ele apagou as luzes, me deixando na penumbra, iluminada apenas pela minha apresentação comprometedora. 30 segundos se passaram naquela sala escurecida. Meu coração desacelerou, saindo do pânico desenfreado e chegando a algo mais firme, mais frio. A traição se cristalizou em algo mais duro, algo com ação. Eu havia antecipado essa reação, praticamente contado com ela. A rejeição pública era apenas a confirmação de tudo o que eu havia suspeitado por meses. Peguei o celular, rolei até um número que havia salvado semanas antes, mas que esperava não precisar usar. Pressionei ligar. Quando ela atendeu, falei 7 palavras que mudariam tudo. Eles fizeram exatamente o que você disse. Todos eles? Perguntou a voz do outro lado. Cada um. E está tudo gravado. Uma pausa. Me dá 4 horas. Encerrei a ligação e me reclinhei na cadeira, encarando os dados ainda projetados na tela. As falhas de qualidade, os encobrimentos, os resultados de testes alterados. Tudo o que eles não queriam que ninguém visse. Antes de continuarmos, obrigada por estar aqui nessa jornada comigo. Se essa história está despertando seu interesse, curta o vídeo para ajudar outras pessoas a descobri-la também. Adoro ler seus comentários e, se ainda não se inscreveu, considere fazer isso para não perder o que vem a seguir. Pode acreditar, você não vai querer perder como isso vai se desenrolar. Meu nome é Leona. Até 3 meses atrás, eu era a diretora de controle de qualidade de um dos maiores fabricantes de equipamentos industriais do país. Nossos produtos estavam em hospitais, escolas e prédios públicos por todo o Brasil. O tipo de equipamento em que as pessoas confiam com sua segurança sem nem pensar 2 vezes. Eu não era sempre o tipo de pessoa que faz inimigos poderosos. Crescendo numa cidade industrial pequena, aprendi cedo que sistemas têm falhas, mas que honestidade importa. Meu pai trabalhou 30 anos na fábrica local, chegando em casa com histórias de atalhos perigosos e alertas ignorados. Quando a fábrica fechou, após um acidente evitável, prometi a mim mesma que jamais ficaria em silêncio se vidas estivessem em risco. Minha reputação no setor foi construída com base no rigor. Eu consertava sistemas quebrados sem prejudicar as empresas para as quais trabalhava. Era conhecida como alguém que encontrava soluções, não criava problemas. Foi por isso que me contrataram. Precisamos de alguém com a sua integridade, Braga havia dito durante minha entrevista final, o sorriso caloroso e convincente. Pequenas ineficiências foram se infiltrando nos nossos processos, um olhar de fora. É só o que precisamos. Meu antecessor, Tomás, havia saído de repente. Problemas de saúde, disseram.
A equipe dele parecia estranhamente relutante em falar sobre ele. Quando perguntei sobre a documentação, recebi respostas vagas sobre o sistema peculiar dele que não havia sido transferido adequadamente antes de sua saída. O primeiro sinal de alerta veio durante a visita às instalações. Nádia, uma técnica de qualidade com 8 anos de empresa, me mostrou tudo com precisão mecânica. As respostas pareciam decoradas, até chegarmos ao laboratório de testes. Quando perguntei sobre os protocolos de validação, os olhos dela se desviaram para uma pequena câmera no canto antes de responder. Seguimos os procedimentos estabelecidos pela empresa, ela disse, a voz tensa. Mais tarde, naquela semana, encontrei resultados de testes que não batiam com a produção. Equipamentos que reprovavam nas verificações críticas de segurança estavam sendo enviados com assinaturas de aprovação. Quando trouxe isso à minha equipe, todos olharam para as próprias mãos, em silêncio e com medo. É só seguir os protocolos estabelecidos, Braga instruiu quando pedi uma reunião privada com ele. A liderança anterior complicou as coisas desnecessariamente. No dia seguinte, uma notificação de bônus apareceu na minha conta da empresa, um valor bem acima do que meu contrato previa. Sem explicação. Recusei o bônus e continuei investigando. Os padrões ficaram claros. Nossa linha principal de equipamentos médicos tinha falhas críticas de segurança que estavam sendo deliberadamente ocultadas. Os protocolos de teste haviam sido modificados para esconder defeitos. Reclamações de clientes estavam sendo redirecionadas e enterradas. O problema não é com o produto, Viviane explicou quando apresentei minhas descobertas iniciais em particular. É com as expectativas dos usuários. Todo setor tem margens de erro aceitáveis. Não quando esses erros podem machucar pessoas, rebati. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia um contrato de trabalho revisado, com aumento salarial substancial e uma cláusula incomum de confidencialidade. Todos se beneficiam da flexibilidade regulatória, ela disse, tocando a linha de assinatura. Recompensamos bem quem joga no mesmo time. Peguei o contrato, disse que ia pensar e continuei reunindo provas. Naquela noite, recebi um e-mail anônimo com relatórios de segurança anteriores, relatórios que haviam sido alterados em nossos registros oficiais. A mensagem do remetente era simples. Tomás não ficou doente. Na manhã da minha apresentação para a equipe executiva, encontrei Nádia esperando perto do meu carro no estacionamento. Estão te armando uma cilada, ela sussurrou, olhando para os lados o tempo todo. Já contaram para todo mundo que seu relatório é exagero em busca de atenção. O Braga já tem o seu papel de demissão pronto. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque o Tomás também tentou fazer a coisa certa. A voz dela tremeu levemente. Ele não merecia o que aconteceu com ele. Ela foi embora antes que eu pudesse perguntar mais. Mas algo nos olhos dela, aquele mesmo olhar assombrado que eu havia visto em toda a minha equipe, solidificou minha decisão. Fiz uma modificação crucial na minha apresentação antes da reunião. Removi um slide que continha as evidências mais comprometedoras, guardando-o para outro momento. Depois que os executivos abandonaram a sala de reunião, fiquei sozinha na penumbra. A ligação que fiz não foi para um jornalista nem para um advogado. Foi para Elisa, a investigadora-chefe do órgão regulador responsável pelo nosso setor, alguém que vinha construindo um caso em silêncio por meses. Enviei tudo do dia de hoje, disse a Elisa. A saída foi quase exatamente como previmos, e eles fizeram aqueles comentários sobre o caso de Ribeirão na gravação. A voz dela era medida, profissional. Sim, o Monroe mencionou especificamente resolver como em Ribeirão, quando discutiam os relatórios de incidentes suprimidos. Perfeito. Isso conecta os pontos que precisávamos. Teclas clicaram ao fundo. Fique onde está por enquanto. Haja normalmente se alguém aparecer. Recolhi meus materiais devagar, metodicamente. A humilhação que deveria me esmagar havia se transformado em algo perigoso. Certeza. Por 3 meses eu havia construído um caso enquanto eles achavam que estavam me desgastando. A primeira vez que entrei em contato com Elisa não foi planejada.
Encontrei o nome dela enterrado numa correspondência que meu antecessor havia escondido em arquivos criptografados. Tomás não havia saído por problemas de saúde. Ele havia documentado sistematicamente os mesmos problemas que eu havia descoberto. Seu relatório final desapareceu no mesmo dia de sua saída repentina. Quando entrei em contato com Elisa, ela foi cautelosa. O Tomás parou de responder às minhas consultas há 3 meses, ela explicou. A empresa disse que ele estava de licença médica. Ele não está doente, eu disse. Pelo menos não segundo a esposa dele, que eu localizei ontem. Ela diz que ele aceitou um acordo milionário com cláusula de silêncio, após ser ameaçado com acusações de fraude. Nossa colaboração começou naquela noite. Sabíamos que um ataque frontal não funcionaria. Os executivos haviam coberto muito bem seus rastros, com exércitos de advogados prontos para enterrar qualquer acusação. Precisávamos que eles mesmos se incriminassem, preferencialmente em registro. Depois de deixar a sala de reunião, caminhei pelos corredores vazios até meu escritório. O silêncio parecia pesado, expectante. Conferi o relógio. 2 horas até a equipe de Elisa agir. A porta do meu escritório estava entreaberta. Dentro, sentada na minha cadeira, estava Viviane. Que espetáculo, ela disse, girando meu monitor de computador em sua direção. Embora não surpreenda, dada a sua abordagem. Pousei meus materiais com cuidado. Tinha mais alguma coisa que queria dizer que não pôde compartilhar com o grupo? Ela sorriu aquele sorriso particular que nunca mostrava os dentes. Sabe, Leona, eu argumentei a favor de te contratar. Sua reputação de resolver problemas me impressionou, mas você não entendeu sua missão desde o início. Era consertar o problema de percepção, não criar um novo. Ela se levantou, ajeitando a saia. Sua posição foi encerrada, com efeito imediato. A segurança vai te buscar em 20 minutos. Qualquer material que você tenha recolhido fica aqui, incluindo minhas anotações pessoais. Os olhos dela se estreitaram levemente. Tudo. A empresa é proprietária de todo o material criado durante o seu emprego. Entendo, concordei solenemente. Algo na minha calma a deixou suspicaz. Isso não é uma negociação, Leona. Você fez inimigos de pessoas que não esquecem, pessoas com influência em todo o setor. Isso é uma ameaça? É a realidade. Sua carreira acabou no momento em que decidiu se opor a esta equipe. Ela se moveu em direção à porta. Embora eu respeite seus princípios, por mais equivocados que sejam, princípios não valem muito diante da opinião unânime de 12 executivos. Eu disse. Exatamente. Ela pausou na entrada. Exato. Ninguém vai acreditar na sua palavra contra a nossa. Depois que ela foi embora, sentei na minha mesa e abri a gaveta. Dentro havia um pequeno dispositivo que havia gravado cada conversa no meu escritório pelos últimos 10 semanas. Deslizei-o para o bolso bem quando meu celular vibrou com uma mensagem de Elisa. Adiantamos o cronograma. 4 agentes chegando agora. Nos encontre no saguão em 10 minutos. Recolhi meus pertences pessoais, o bastante para parecer conforme sem levantar suspeitas. Enquanto percorria o departamento, minha equipe me observava com expressões que iam de pena a medo. Alguns sabiam o que estava por vir. Outros achavam que estavam testemunhando minha última saída envergonhada. Nádia me alcançou perto do elevador. Estão dizendo que você tentou culpar a produção por falhas de projeto, ela sussurrou. O Braga já está anunciando sua substituta. Estão dizendo isso? Pressionei o botão de descida. Que timing interessante. O que você vai fazer? A voz dela tremeu levemente. O elevador chegou com um toque suave. Às vezes, eu disse entrando, você tem que deixar as pessoas acreditarem que venceram antes que percebam que perderam. O saguão estava agitado com a movimentação da tarde quando as portas de vidro se abriram. 4 indivíduos de terno escuro entraram, liderados pela própria Elisa. Seu crachá já estava visível enquanto ela se aproximava da recepção. Divisão de Fiscalização Regulatória, ela anunciou, a voz ecoando pelo saguão de mármore. Temos um mandado para acessar registros específicos da empresa e realizar entrevistas.
O guarda de segurança pareceu entrar em pânico, alcançando o telefone. Em minutos, o saguão se transformou num caos cuidadosamente controlado. Funcionários pararam para observar. Celulares apareceram. Alguém do jurídico desceu correndo, exigindo ver a documentação. Fiquei perto da recepção, observando enquanto Elisa entregava os documentos e explicava a situação com precisão clínica. Sua equipe se dispersou em direção aos elevadores, acompanhada por representantes jurídicos visivelmente perturbados. Braga apareceu, vermelho e sussurrando instruções a um advogado júnior que parecia cada vez mais alarmado. Quando Braga me viu, sua expressão foi da raiva à suspeita calculada. Ele veio em minha direção, se posicionando para bloquear minha visão dos acontecimentos. "Espero que você entenda o que fez", ele disse em voz baixa. "Essa birra vai destruir mais do que só sua carreira." "Isso soa preocupante", respondi. "Talvez você devesse compartilhar esses pensamentos com os agentes lá em cima." O rosto dele se endureceu. "Você assinou acordos de confidencialidade. Qualquer coisa que eu tenha compartilhado foi enviada pelos canais regulatórios adequados", completei. "Nada além dos requisitos padrão de notificação." As cores saíram do rosto dele enquanto ele processava a implicação. Eu não havia vazado nada para a imprensa ou para concorrentes. Havia simplesmente seguido os protocolos obrigatórios de denúncia que eles vinham contornando há anos. "Você não tem ideia das forças com as quais está brincando", ele disse, a voz baixa. "Esta empresa já sobreviveu a coisa pior do que uma funcionária insatisfeita." Sorri, mantendo o contato visual. "Não estou insatisfeita, Braga. Estou fazendo exatamente o que você me contratou para fazer. Garantir que os padrões de qualidade sejam cumpridos." Algo na minha expressão o perturbou, porque ele recuou levemente. "A segurança vai te escortar para fora agora." "Na verdade", disse uma voz atrás dele, "a Leona vai ficar para ajudar na investigação." Elisa estava ali, o crachá em destaque. "Temos algumas perguntas sobre a apresentação que foi interrompida hoje mais cedo." As próximas 4 horas se desdobraram como uma dança cuidadosamente coreografada. Agentes percorreram o edifício, securing servidores e documentações. Executivos foram isolados para entrevistas. Funcionários observavam boquiabertos enquanto anos de encobrimento cuidadoso começavam a se desfazer em tempo real. Fiquei numa sala de conferência, respondendo perguntas e fornecendo contexto enquanto a equipe de Elisa construía o caso. Pelas paredes de vidro, via a crescente percepção se espalhando pelo escritório, enquanto quadros brancos eram preenchidos com cronologias e conexões. Às 16h30, Monroe, o diretor financeiro, foi escoltado de seu escritório, pálido e em silêncio. Às 17h15, 8 outros executivos o seguiram, não de algemas, mas claramente sem mais nenhum controle. Ao passarem pela sala onde eu estava com Elisa, Braga me encarou. O reconhecimento que passou pelo rosto dele, a compreensão de que a mulher que haviam descartado como incompetente havia desmontado sistematicamente toda a operação deles, valeu quase os 3 meses de ansiedade e manipulação. Mas isso era apenas o começo. O que nenhum deles sabia ainda era que na manhã seguinte o castelo de cartas deles desmoronaria completamente de formas que nenhum deles poderia antecipar. As provas asseguradas hoje eram apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, um que vinha se formando há anos antes mesmo de eu chegar. A verdadeira escala do que estava por vir não ficaria clara até a reunião de emergência do Conselho, marcada para as 8 da manhã. A essa altura, seria tarde demais para controle de danos, tarde demais para advogados, tarde demais para qualquer coisa além de assistir ao mundo perfeitamente construído deles virar cinzas, e eu estaria lá para testemunhar cada momento. A manhã seguinte chegou com o brilho surreal que se segue a eventos que mudam a vida. Me vesti metodicamente. Terno cinza-carvão, joias discretas, cabelo preso com rigor. Hoje não era sobre causar impressão. Era sobre assistir a responsabilização se desdobrar. O sono havia me evitado, mas a adrenalina proporcionou clareza perfeita.
3 meses de documentação cuidadosa, alianças estratégicas e paciência deliberada estavam prestes a culminar nessa reunião de emergência do Conselho. A sede da empresa parecia diferente à luz da manhã cedo, vulnerável de alguma forma. A segurança havia sido reforçada, com guardas desconhecidos conferindo identificações em cada entrada. Vans de notícias aguardavam no perímetro da propriedade, contidas por barreiras temporárias. Senhora Leona. Uma mulher que eu não reconhecia me cumprimentou na entrada executiva. Sou Zoe, assistente do presidente do conselho. Estão esperando por você lá em cima. O andar executivo estava assustadoramente silencioso. Escritórios de vidro que normalmente fervilhavam de atividade estavam vazios, seus ocupantes conspicuamente ausentes. Telas de computador exibiam páginas de login que jamais voltariam a acolher seus usuários habituais. Zoe me conduziu a uma sala lateral adjacente à sala principal do conselho. Por uma porta entreaberta, pude ver pessoas se reunindo. Rostos sombrios, sussurros urgentes, copos d'água que ninguém tocava. Aguarde aqui, Zoe instruiu. O presidente vai chamá-la quando estiverem prontos. Sozinha conferiu o celular. Uma mensagem de Elisa. Segunda fase em andamento. 9 mandados de busca sendo executados simultaneamente. Sorri. Timing perfeito. Da sala do conselho, vozes foram ficando mais altas. Alguém exigia respostas. Outro insistia em representação jurídica. Uma terceira voz, firme, autoritativa, cortou o caos. Esta reunião vai ser aberta, anunciou Edmundo, o presidente do conselho. Enfrentamos acusações sem precedentes que exigem ação imediata. A porta se abriu. Edmundo, um homem de cabelos prateados e olhos calculistas, acenou para mim. Por favor, junte-se a nós, senhora Leona. A sala do conselho continha 23 pessoas. Os 12 membros do conselho, vários executivos seniores que não haviam estado na minha apresentação do dia anterior e um grupo de advogados de semblantes graves. As 3 cadeiras vazias à mesa eram conspícuas. Para quem ainda não a conhece, esta é a Leona, nossa diretora de garantia de qualidade, disse Edmundo. Ou melhor, nossa ex-diretora. De acordo com os papéis de demissão que aparentemente foram protocolados ontem à tarde, papéis que eu jamais aprovei. Murmúrios percorreram a sala. Leona concordou em apresentar suas descobertas diretamente a este conselho antes de falar com os investigadores federais mais tarde hoje. Braga, que estava sentado rígido no outro extremo da mesa, interrompeu. Isso é altamente irregular. Nossos advogados deveriam revisar qualquer material antes. Você abriu mão desse privilégio, Edmundo cortou com firmeza. Os fiscais já apreenderam a maioria dos registros da empresa. Estamos tentando entender o que está acontecendo antes que os mercados abram e esta empresa perca metade do seu valor. Ele acenou em minha direção. A palavra é sua. Conectei meu tablet ao sistema de apresentação. A sala escureceu e as telas se iluminaram com os mesmos slides que havia começado a mostrar na véspera. Como comecei a explicar ontem antes que a equipe executiva partisse, eu comecei, a voz estável, nossos protocolos de garantia de qualidade foram sistematicamente comprometidos por aproximadamente 36 meses. Pelos próximos 40 minutos, expus metodicamente tudo o que havia descoberto. Resultados de testes adulterados, relatórios de incidentes suprimidos, parâmetros de segurança modificados. Mostrei comunicações comprovando o ocultamento deliberado de falhas em equipamentos, incluindo 3 que haviam resultado em lesões em pacientes de hospitais. As expressões dos membros do conselho passaram do ceticismo ao choque, chegando à fúria mal contida. Isso não pode estar correto, insistiu Viviane quando fiz uma pausa. Esses são incidentes isolados sendo apresentados sem contexto. Na verdade, repliquei, eu nem cheguei às evidências mais preocupantes ainda. Passei para um novo conjunto de slides que ninguém havia visto antes. Eles continham registros financeiros, mostrando padrões de pagamentos suspeitos para contas no exterior após inspeções regulatórias.
diagramas de rastreamento, ligando bônus de executivos a métricas de qualidade falsificadas, cadeias de e-mails discutindo estratégias de contenção para potenciais denunciantes. De onde você tirou isso? Exigiu Monroe, a voz rouca. Do seu antecessor, Tomás, respondi com calma. Antes de ser forçado a sair, ele criou cópias de segurança protegidas de tudo. Ele havia antecipado ser silenciado. Só não imaginou a profundidade com que fariam isso. Virei para o conselho. Tomás não saiu por problemas de saúde. Saiu porque lhe deram uma escolha: assinar um acordo com cláusula de silêncio ou enfrentar acusações de fraude fabricadas. Seu ato final foi criptografar esses arquivos com instruções de que fossem enviados a pessoas específicas caso ele não reativasse um temporizador digital a cada mês. Isso seria roubo de propriedade da empresa, interjeitou um advogado. Edmundo levantou a mão pedindo silêncio. Continue, por favor. Quando fui contratada, recebi uma mensagem anônima com as informações de acesso a esses arquivos. A princípio, achei que poderia ser uma armadilha, mas à medida que minha própria investigação confirmou os mesmos padrões que Tomás havia documentado, entendi a verdade. Cliquei para o próximo slide. Imagens da minha apresentação do dia anterior, capturando o momento em que a equipe executiva saiu, incluindo os comentários depreciativos deles. O áudio cristalino trouxe um silêncio doloroso à sala. Você gravou isso ilegalmente, Braga disparou. Na verdade, contra-argumentei. Todas as salas de reunião neste edifício possuem capacidade de gravação automática para fins de arquivo, conforme declarado no Manual de Políticas da Empresa, seção 4.3. Simplesmente solicitei acesso a esses arquivos esta manhã, o que o Edmundo aprovou. A expressão de Edmundo não revelou nada, mas o leve aceno que me deu disse muito. Ele havia sido meticuloso em seguir os canais adequados, não dando à empresa nenhuma violação técnica para usar contra nós. Esta manhã, continuei, agentes federais estão executando mandados de busca nas residências de 9 executivos. Estão procurando especificamente por comunicações sobre o caso de Ribeirão do ano passado, quando uma falha de equipamento numa sala de cirurgia foi culpada por erro do usuário, apesar de documentação interna provando o contrário. As cores escorreram de vários rostos ao redor da mesa. Como você sabe sobre Ribeirão? Monroe sussurrou. Inclinei a cabeça levemente, porque fui contratada para descobrir exatamente esse tipo de problema. O fato de vocês terem tentado me impedir de fazer meu trabalho não significa que eu parei de fazê-lo. Pela próxima hora, a reunião se transformou em gerenciamento de crise. Assessores externos foram chamados, comunicados à imprensa redigidos, analistas de mercado contatados. Durante tudo isso, sentei quietamente, observando o mundo deles ruir em câmera lenta. Ao meio-dia, as negociações das ações da empresa foram temporariamente suspensas. Às 2, 9 cartas de demissão haviam sido entregues. Às 4, procuradores federais anunciaram acusações preliminares contra 7 executivos, com mais esperadas. Com o dia chegando ao fim, Edmundo me pediu para ficar depois que os outros saíram. Você vinha planejando isso há meses, ele disse quando ficamos a sós. Não era uma pergunta. Desde a 3ª semana de emprego, confirmei. Quando entendi o que estava acontecendo, tive 2 escolhas: me tornar cúmplice ou desmantelar tudo. Você poderia ter vindo diretamente a mim. Estudei-o com cuidado. Poderia ter? 3 membros do conselho estavam cientes dos problemas, Edmundo. As assinaturas deles aparecem em documentos de aprovação para os protocolos de teste modificados. Ele teve a dignidade de parecer desconfortável. Nem todos nós sabíamos da extensão. Ignorância por escolha ainda é uma escolha. Ele assentiu devagar, aceitando a censura. E agora? Depende de você. A empresa pode sobreviver a isso, mas não com a mesma estrutura de liderança, não com as mesmas prioridades. E onde você se encaixa nesse futuro? Sorri. Em lugar nenhum. Minha carta de demissão estará na sua mesa amanhã. Meu trabalho aqui está concluído.
Na manhã seguinte, assistia do meu apartamento enquanto os canais de notícias exibiam imagens de executivos sendo escoltados de suas casas. As ações da empresa haviam caído 42% na abertura. Ações coletivas estavam sendo montadas. Analistas do setor previam uma reformulação completa da liderança. O que nenhum deles sabia, o que apenas Tomás, Elisa e eu entendíamos, era que isso nunca havia sido sobre vingança pela minha humilhação. Havia sido por justiça para os pacientes prejudicados por equipamentos defeituosos, pelos funcionários ameaçados ao silêncio, pela corrupção sistêmica que valorizava o lucro acima da segurança. A vingança não havia sido a queda pública nem as acusações criminais. Por mais satisfatórias que fossem, a verdadeira vingança foi naquele momento em que 12 pessoas poderosas revelaram simultaneamente seu caráter ao sair, acreditando que a frente unificada delas as tornava invencíveis, jamais suspeitando que o abandono sincronizado delas era a peça final de evidência que precisávamos. Elas acharam que estavam demonstrando poder. Em vez disso, estavam selando o próprio destino. Meu celular tocou. Um número desconhecido. "É a Leona?" perguntou uma voz desconhecida. "Sou eu." "Aqui é a doutora Harrington, do Hospital das Clínicas. Estamos acompanhando as notícias sobre sua ex-empresa. Nosso Conselho de Segurança Médica gostaria de discutir uma possível posição de consultoria, ajudando hospitais a identificar equipamentos comprometidos. Teria interesse?" Sorri. "Muito interesse. Às vezes, a melhor vingança não é assistir seus inimigos caírem. É usar a destruição deles para construir algo melhor sobre as ruínas que deixaram para trás. Se você chegou até aqui nessa jornada comigo, não tenho palavras para agradecê-lo o suficiente por ouvir. A coragem de se levantar contra forças poderosas muitas vezes vem de saber que outros entendem sua história. Considere curtir o vídeo se isso ressoou com você e se inscreva para mais relatos de justiça corporativa. Deixe um comentário compartilhando seus pensamentos ou experiências. Há força nas histórias que compartilhamos. Até a próxima, lembre-se, nenhuma quantidade de poder pode resistir ao peso da verdade quando ela finalmente se liberta.